primeiro lugar, bom dia a todas e também aqui ao senhor psicólogo. É um prazer receber-vos. Estamos neste momento nesta comissão. Tenho aqui comigo a deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista, a deputada Inês Barroso, do PSD e os assessores da própria Comissão de Saúde. Dizer-vos que é sempre extremamente importante que a sociedade civil se organize, se envolva e apresente as suas sugestões. Só ouvindo a própria sociedade civil é que o Parlamento e o Governo podem fazer um melhor trabalho. Portanto, agradecer-vos por esse facto e por se terem mobilizado. Informar que, de acordo com os dados que nós aqui temos, o número de peticionários que assinaram a petição pela progressão automática extraordinária dos psicólogos do SNS na carreira de técnico superior de saúde, ramo de psicologia clínica, foram 2.050, ou seja, inicialmente eram 2.028, mas passou a 2.050. Esta petição será objeto da elaboração de um relatório depois desta audição que ocorre hoje. Esse relatório será presente depois na Comissão de Saúde e será publicado no Diário da Assembleia da República. Também desse relatório será dado conhecimento pelos próprios serviços aos senhores. Portanto, eu começava por cumprimentar a primeira peticionária, portanto, a doutora Maria João da Silva Várzea de Barros, agradecer a presença, cumprimento os outros membros da delegação que aqui estão, embora não consiga propriamente identificar pelos nomes, portanto, a doutora Isabel Matos, pronto, é fácil, doutor Luís Roberto, também é fácil, doutora Ana Paula Silva, a doutora Inês Maurício, só aí é que trocaram, e a doutora Rita Correia. Portanto, são os membros que estão aqui conosco e como se sentaram todos de forma seguida, é mais fácil. Depois, dizer-vos o seguinte, os senhores terão 10 minutos iniciais para apresentarem aquilo que vos trouxe aqui. Depois, as senhoras deputadas, neste caso, estamos aqui em maioria, a grande maioria, as senhoras deputadas terão 5 minutos para fazerem as questões que entenderem por bem, caso suscite questões ou dúvidas. E depois disso, os senhores terão novamente 10 minutos para uma resposta final. Portanto, em termos de organização, será assim, se calhar para não perdemos mais tempo, porque de facto o importante aqui é ouvir-vos, eu dava a palavra à primeira peticionária, portanto, à doutora Maria João Barros. Ok. Eu começo por cumprimentar a Sra. Presidente e as senhoras deputadas e agradecer o podermos estar aqui a discutir e a participar e a partilhar as nossas angústias e os nossos vazios das nossas carreiras. Bem, eu vou seguir o texto que sei que nós elaborámos, que contextualiza um bocadinho porque é que nós estamos aqui, o que é que nós pedimos a esta comissão. Esta petição surge, no fundo, pela mobilização de vários psicólogos clínicos a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde, alguns há mais de 30 anos, que se organizaram para defender o direito à progressão na sua carreira e ao seu reconhecimento profissional. Contextualizando muito rapidamente, aquilo que sabemos é, pela nossa ordem, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, existirão cerca de 1000 psicólogos no Sistema Nacional de Saúde, metade parece que estão em funções nos cuidados de saúde hospitalares, um quarto nos cuidados de saúde primários e depois um quarto noutros serviços que também dependem do Ministério da Saúde. Também para contextualizar, a criação da nossa carreira especial surge em 1994, com a integração do ramo da psicologia na carreira dos técnicos superiores, que a qualificou e acho que foi o resultado da visibilidade, do desempenho, do impacto que muitos psicólogos, os tais que trabalham há 30 anos, embora na carreira estejam só desde posteriormente a esta data, realizaram a nível dos cuidados de saúde a nível nacional. E, portanto, era expectável, não é?, que todos estes profissionais estivessem inseridos, de acordo com o decreto que saiu, não é, o 414 de 91, na carreira técnica superior de saúde.
Estou a falar muito depressa? Não. Ah, ok. É que eu disparo. Pode ser mais calmo. Mas isto tem a ver com os meus níveis de ansiedade também, que eu não sou deputada, sou... Controla falando depressa. Tem que conseguir isso tudo, é uma pressão. Não, mas eu, por norma, falo muito depressa, portanto, obrigada, Isabel. Bom, a referir, não é? A salientar, a sublinhar que, embora exista a carreira, muitos destes psicólogos, e se calhar mais de metade, não é? Estão e têm sido contratados como técnicos superiores do regime geral, quer para os cuidados hospitalares, quer para os cuidados de saúde primários, quer nesta altura, não é o Instituto da Droga e Toxicodependência, mas é o DICAD, a Divisão da Intervenção dos Comportamentos Aditivos. O relatório que temos connosco, se for depois necessário, da ACSS 2017, indica que existiam à data 587 psicólogos com contrato de trabalho em funções públicas no Ministério da Saúde. Porém, e agora entramos na contextualização da petição, como desde 2010 não existem concursos para a progressão da carreira, a maior parte destes psicólogos estão parados, destes profissionais estão parados há mais de 12 anos, estão estagnados no vazio das suas carreiras. Em 2010, com o congelamento da progressão da carreira, não é? Das carreiras a nível nacional, e aqui eu gostava de reforçar que, assim, até esta data, as aberturas dos concursos foram todas assumidas para as respectivas estruturas de origem destes profissionais. Tenha sido pelas sub-regiões de saúde, que entretanto foram extintas, não é? Tenha sido pelo extinto Instituto da Droga e Toxicodependência, que alguns muito bem nos prazos legais de 4 anos abriram os concursos e muitos dos nossos colegas tiveram possibilidade de concorrer, mas outras, nomeadamente a sub-região de saúde de Lisboa, foi atrasando e, portanto, isto resultou a nível nacional e atualmente, em 2010, uma vez que desde aí não há concursos nem progressão, que tenham provocado, criado uma série de assimetrias e de desigualdades e de injustiças a nível dos colegas, nomeadamente os da sub-região de saúde de Lisboa, que estamos representados, somos todos. Estamos representados os três, somos nós que originámos esta petição, que fomos seguramente os primeiros, não sei se não foi o primeiro concurso que existiu para o Sistema Nacional de Saúde, e que estamos a meio da carreira. E depois ainda aconteceu aqui outro incidente crítico que eu já falo mais à frente. Portanto... Portanto, só que é um bocadinho sobre esta assimetria que nós gostávamos de pedir a vossa colaboração. Bom, em 2021, a acabamentação orçamental e há um despacho de 18 de novembro que autoriza a abertura de vagas para subida da categoria para os profissionais de todos os ramos da carreira técnico superior de saúde, que são vários, as engenharias, portanto, não exclusivamente para nós, não é? Nutrição, engenharia sanitária. E embora este diploma refira que pretende retomar o normal desenvolvimento das carreiras, não é? Permitindo aos trabalhadores o acesso às categorias hierárquicas imediatas, só foram autorizadas a abertura de 155 vagas para todos os ramos da carreira. No que respeita à psicologia clínica, portanto, nós nesta altura, e aqui só partilhamos os dados da ARS de Lisboa, nós temos nesta altura 80 colegas como assistentes, 29 como assistentes principais e 17 assessores. E as vagas para a categoria superior que foram abertas foram 13 para os que estão assistentes principais, uma para assessor dos que estão como assistentes principais e 2 para assessores e 2 vagas para assessores superiores dos que estão como assessores. E aqui vou reforçar o exemplo extremo da ausência de oportunidades que surge com este grupo que está aqui, que foi em 2010, não é?
Este grupo, éramos 14 psicólogos, 4 destes psicólogos já se reformaram com reformas de 1.200 euros, fizemos um concurso, fizemos os procedimentos todos concursais, é importante se calhar dizer que isto, a subir à categoria de assessor, passa por defender um trabalho científico original e que seja em defesa pública e, portanto, a lista de classificação final saiu em julho, se não estou em erro, de 2010 e não houve, no mês seguinte, não houve nenhuma reclamação, é assim que se diz, e sai o decreto, por causa da Troika, de outubro de 2010 e o Presidente da ARS, na altura o Dr. Rui Portugal, cessou o nosso concurso. Portanto, nós ficámos com estes 14 psicólogos da ARS de Lisboa, que nesta altura somos 10, uma vez 4 já se reformaram, que neste concurso atual, não é? A uma vaga, estamos a concorrer, e já devíamos estar como assessores há 14 anos, isto implicou, nós fizemos hoje contas de manhã muito rapidamente, perdemos em média mais de 50.000 euros, porque é a altura em que nós temos um aumento remuneratório, além do reconhecimento que nos era devido de, com certeza, termos ido a assessor. Ao longo deste período fizemos múltiplas tentativas, consultámos um advogado, escrevemos aos vários senhores ministros e à senhora ministra, aos presidentes da ARS, aos secretários de Estado, sem qualquer resposta para esta situação. Bom, no fundo, dado este panorama, esta falta esta ausência total da simetria, mesmo neste concurso que abrem muito poucas vagas, não é? E a falta de igualdades que está criada, nós aquilo que gostaríamos muito de ver concretizável, não é? Até para reconhecer, eu costumo dizer, ou nós costumamos dizer, que não há nenhum serviço a nível hospitalar, a nível dos cuidados primários, as USFs agora, que parece que vão todas para o modelo B, portanto nós corremos o risco de para o ano um assistente técnico ganhar mais que nós. Acho muito bem, não é? Não tenho nada contra, mas o investimento que nós tivemos na carreira, com a formação que é paga por nós, e que a nossa carreira prevê, deveríamos ter um outro reconhecimento. Portanto, o que é que nós, no fundo, e estou a acabar os 10 minutos, não é? Pedíamos à Comissão... eu tenho ali o tempo, fantástico. À Comissão, eu vou só ver se não me esqueci aqui de nada, mas acho que não, pois não. Pronto. O que é que nós pedimos à Comissão da Saúde? Achámos que era fundamental e imprescindível a realização de um levantamento e que nós, como meros profissionais, não temos conseguido, vamos arranjando aqui uns dados que a Ordem diz, vamos arranjando os outros que a ARS de Lisboa nos diz, vamos falando com colegas, mas seria com certeza muito importante a realização do levantamento e efetivação de uma lista seriada, não é? A nível nacional, do número de psicólogos clínicos inseridos na carreira técnico superior da saúde, a exercer funções no Sistema Nacional de Saúde, porque sabemos que alguns também têm saído para a privada, outros têm pedido licenças sem vencimento, porque nós temos que sobreviver, não é? Com a inflação e com o panorama económico atual, e no fundo, que fosse possível nós identificarmos a data de ingresso de cada destes psicólogos clínicos na carreira, o tempo de serviço, a categoria profissional e a data de progressão na sua carreira, não é? No sentido de depois, se possível, abrir concursos, não é? Que repusesse um bocadinho a igualdade e que nos pusesse todos, nomeadamente este grupo, que é o que está se calhar há 30 anos, nós ingressamos, mas tínhamos todo o trabalho prévio feito com aqueles contratos diferentes que o Ministério da Saúde fazia. Pronto, decorrente desta seriação nacional, achamos que seria fundamental ser prevista e solicitada a cabimentação orçamental para a possibilidade de progressão na carreira dos profissionais que estão estagnados na mesma há mais de 12 anos. Nos quais, mais uma vez, nós os 6 nos englobamos, mas que somos muito mais, não somos nós. Eu acho que a ARS de Lisboa a ARS de Lisboa é seguramente aquela que menos concursos abriu e que mais psicólogos tem em média carreira. Nós temos no nosso grupo uma média etária de 58 anos, reformamos a maior parte de nós, eu reformo daqui a 6 anos e vou-me reformar praticamente e nós todos, com menos do que eu ganhava
quando comecei, não é? Portanto, e eu acho que isto é muito injusto. Nós ficamos muito contentes que os colegas tenham progredido, só que também achamos que temos o direito e a igualdade de oportunidades de podermos progredir. Depois, para nós, para o grupo dos 10, uma vez 4 já se reformaram. Eu acho que, e que foi o que nós tentámos ao longo destes anos, era uma decisão resolutiva, no fundo, que permitisse que aquele concurso de 2010, que nós tínhamos a lista de classificação final, estávamos todos aprovados, devíamos estar como assessores desde essa data e nós percebemos a necessidade de controle orçamental na altura da Troika, mas não percebemos é que não foi criada uma medida excepcional que nos permita considerar estes 13 anos que perdemos e, como volto a reforçar, perdemos não só reconhecimento, de valorização profissional e mais de 50 mil euros, porque é a altura em que nós temos um aumento mais significativo em termos de remuneração. E, no fundo, que nós, estes 10 psicólogos, fiquem com a oportunidade de poder concorrer, não é? Ao mesmo nível dos outros colegas de outras ARS, de outros hospitais, de outros serviços que atempadamente tiveram a oportunidade de fazer os seus concursos. Finalmente, seria também a possibilidade de serem realizados concursos anuais ou bianuais, com vagas, depois desta seriação, que fossem proporcionais às necessidades, de acordo com a área geográfica. O nosso rácio prevê a ordem que deveríamos ser um psicólogo para 25 mil, para 5 mil, não, eu até já digo 25 mil, porque nós somos um pai para 200 mil, não é? Andamos, prontos. Numa altura, e eu isto tenho que dizer, em que os problemas de saúde mental aumentaram, não é? Em que o suicídio, nós todos os dias nos entram pessoas, até figuras públicas, não é? Em que os distúrbios de ansiedade são brutais, em que a depressão aumentou, e isto é ao longo do ciclo de vida. Não vou falar da importância, também reforço a importância dos cuidados de saúde primários, e estou a acabar, já passei 3 minutos, que é toda a promoção e adaptação à doença crónica, não é? A doença crónica também aumentou, não é? E, portanto, há muito trabalho de adesão às terapêuticas, não é? Eu vi que é uma prioridade, não é? O Sr. Ministro ontem parece que falou, a prevenção ao tratamento das cardiovasculares, da diabetes, da hipertensão. Nós temos um trabalho também muito importante nesta área. Depois, finalmente, e calmo, e vou 14 minutos, que previamente à revisão da carreira, para aquilo que temos conhecimento, está prevista para o próximo ano, não é? Sejam definidas, baseado nestes 3, 4 pontos que falámos, soluções promotoras de um padrão justo, que nos ponha todos em pé de igualdade, não é? Que acabe com as assimetrias e as desigualdades a nível nacional dos psicólogos que estão inseridos na carreira técnica superior de saúde e que eventualmente não aconteça o mesmo que aconteceu com aqueles 4 psicólogos, nossos colegas que foram os implementadores da psicologia no Sistema Nacional de Saúde e reformaram-se 1.200 euros, qualquer coisa por aí, não é? Portanto, o nosso pedido, a petição, vem muito neste sentido. Se é uma progressão automática, não sei, acho que podemos pensar, e há medidas seguramente excepcionais que podem ser tomadas, não é? Para repor alguma justiça neste processo. E muito obrigada por me terem ouvido e peço desculpa pelos 4 minutos e 41. Por favor. Pronto, eu agradeço, portanto, à doutora Maria João Barros o facto de ter feito esta exposição. Agradeço também o facto de terem enviado este documento que nos chegou hoje e que será certamente um importante documento de trabalho. Começo também por informar que, entretanto, se juntou o deputado Joaquim Pinto Moreira, do PSD, e o deputado Pedro Frazão, do Partido Chega. Portanto, e passava agora a palavra. Falta alguma coisa? Sim. À sua deputada do Partido Socialista, Sofia Andrade, para que apresente eventuais sugestões. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Fátima Ramos. Cumprimento também os profissionais, a doutora Maria João Barros e toda a equipa que a acompanha, e saúdo também os mais de 2.050 peticionários
que se juntaram para este propósito. Eu gostaria de pegar precisamente nas últimas palavras que a doutora Maria João Barros disse sobre esta importância crescente que tem tido, efetivamente, a área da saúde mental. Nós sabemos que nos últimos anos Portugal tem sofrido uma série de mudanças, sejam sociais, económicas, demográficas, e portanto, todas estas alterações têm um forte impacto naquilo que é o contexto da saúde. E precisamente por isso é que a saúde mental foi assumida já pelo Governo, pelo Sr. Ministro da Saúde, como uma prioridade, e o que nós queremos mesmo é dotar o país de cuidados de saúde mental em tempo, em equidade, em qualidade, para que possamos servir melhor as pessoas e as populações. Para isto contamos também, e permita-me aqui recordar, com um forte investimento que vem também do PRR e que vai possibilitar criar 40 equipas comunitárias de saúde mental até 2025, mas como também referiu, todos estes projetos são importantes, mas para isso precisamos de pessoas e precisamos de pessoas qualificadas que nos ajudem a trabalhar. A informação mais recente que temos, e falou também dos números de psicólogos inscritos na Ordem, nós sabemos que em 2022 tínhamos 1.114 psicólogos a trabalhar no SNS e, portanto, isto representava um aumento de 13,2% face a 2018. E tivemos também, muito recentemente, em janeiro de 2023, um concurso que foi finalizado, que demorou um período bastante longo de tempo, mas que culminou na contratação de mais 40 psicólogos. E dito isto, temos contactado também com a Ordem, temos ouvido diversas entidades e temos uma série de prioridades que já nos apontaram que vão ao encontro daquilo que nós queremos fazer. Desde logo, aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde, nesta área da saúde mental, aumentar o número de psicólogos no SNS. Como já vim referindo, este número tem sido um crescente. Queremos também investir na promoção e na prevenção da saúde e para isto contamos também com um grupo alargado de parceiros. Queremos investir na literacia, temos pelo país todo as câmaras municipais que também têm apostado neste aumento da literacia, o trabalho que também tem sido desenvolvido junto das escolas, mas como disse, tudo isto terá que culminar com o garante de que as condições de trabalho para os próprios profissionais de saúde que estão no SNS que sejam adequadas e que lhes permitam fazer face às suas necessidades. Uma questão que eu gostaria de lhe colocar tem que ver com uma preocupação que também tem sido veiculada e tem precisamente que ver com o modelo concursal que é utilizado para a contratação de profissionais. Portanto, nós sabemos que é um processo moroso. Tivemos um exemplo recente que terminou agora em 2023, mas que era um procedimento que começou, julgo que em 2018, mas, portanto, todo este processo era muito demorado e não se compadece naturalmente com as reais necessidades. E por isso pergunto daquilo que é o vosso conhecimento no terreno, daquilo que é a vossa experiência, que soluções é que nos podem apontar, que propostas, para que possamos reduzir ou eliminar, efetivamente, estes obstáculos que existem à contratação destes profissionais. Se existe alguma sugestão que nos possam apontar neste caminho. E depois também uma questão importante e preocupante que nos falou relativamente às assimetrias territoriais, porque efetivamente a distribuição não é uniforme pelo país. Se também a este nível tem alguma sugestão de algum mecanismo que achem mais eficaz e que possa contribuir para o melhor trabalho da nossa parte. E termino agradecendo uma vez mais, em nome do Partido Socialista, todas as informações que nos endereçaram e que serão naturalmente objeto de discussão, objeto de análise no seio do Partido Socialista. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e passo a palavra à deputada Inês Barroso, do PSD. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, nesta petição. Obviamente quero cumprimentar todos os presentes, na pessoa da Sra. Doutora Maria João da Silva Várzea de Barros e, obviamente, também os mais de 2.000 peticionários desta petição. Gostaria de vos saudar a todos e de vos agradecer o facto de virem partilhar connosco nesta casa aquela que é uma questão que se arrasta há muitos anos e que não tem tido
digamos que uma evolução positiva para o reconhecimento da vossa carreira e, nomeadamente, do reconhecimento da igualdade de oportunidades que deve ser dado numa questão tão delicada como esta, que é a progressão na carreira de profissionais que estão no mesmo desempenho profissional, passo o pleonasmo, que estão na mesma situação, alguns até com muito mais anos de serviço e que tiveram que desenvolver trabalhos de formação, de investigação científica, como falava há pouco, de acordo com os critérios que anteriormente eram utilizados e que neste momento se vê numa situação de esquecimento, digamos, entre comas, sobre a sua evolução. E gostava também de fazer um reconhecimento relativamente à vossa carreira profissional, mas sobretudo à importância do vosso trabalho no contexto das sociedades modernas. E não estamos só a falar que tivemos uma pandemia e que foi desastrosa em termos de saúde mental para o nosso planeta, estamos a falar de um trabalho efetivo que todos os dias são desafios para todos vós, para lidarem com questões emocionais, transtornos mentais, promover o bem-estar psicológico da nossa população e, como falávamos há pouco, o rácio europeu que se preconiza é o de um psicólogo para cada 5.000 e nós estamos com um para cada 10.000 no nosso país, o que quer dizer que precisamos de vós como de pão para a boca. Então, na questão da população mais jovem e até dos estudantes de ensino superior, esta média tem sido, este rácio tem sido muito falado entre nós, na Comissão de Saúde e também em toda a Assembleia em termos de exposições no plenário, e é realmente muito importante que haja não só este reconhecimento da profissão de psicólogo clínico, como do reconhecimento da sua progressão. Portanto, do que nos trouxeram de informação e que me reitero o agradecimento sobre a mesma, ficou-nos algumas questões, nomeadamente, há pouco a doutora dizia que já tinham recorrido a várias instâncias, a várias entidades, até no âmbito do direito. Em relação ao Governo, tenha reunido com alguns no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho, têm feito alguma exposição, alguma abordagem relativamente à necessidade de se fazer esta justiça na vossa progressão de carreira profissional? Têm sentido que os outros profissionais da vossa carreira vos acompanham nesta luta, no fundo, de uma situação que, decorrente de haver uma legislação que, entretanto, foi alterada, vos deixa numa situação de suspensão na carreira profissional extremamente desastrosa para a vossa aposentação quando chegar o momento. Portanto, em termos de constrangimentos, não só no seio do vosso, de toda a carreira de psicólogos clínicos, seguramente estão a contar, e pergunto afirmando quase, seguramente estão a contar com o apoio de todos os psicólogos para que haja este esforço de elaboração de uma carreira, de uma listagem comum, que abranja os critérios que tenham que ser abrangidos, mas que se uniformizem as situações de igualdade de oportunidades para concursos e vos posiciona todos na mesma situação, porque realmente a região da administração de Lisboa ficou altamente prejudicada pelos seus atrasos, relativamente a outras zonas do nosso país em que conseguiram ser mais céleres no diligenciar dos concursos e da posição. Senhora Deputada Coordenadora, creio que também terá uma pergunta. Muito obrigada desde já pela vossa atenção. Mas para o fim passo ao Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, Srs. Deputados, Doutora Maria João Várzea Barros, bem-vinda a esta Comissão. Na sua pessoa, cumprimento todos os Srs. Doutores psicólogos que estão aqui hoje também e todos os mais de 2.000 peticionários que nos trazem este problema aqui hoje à Assembleia da República, este órgão de soberania que também tem as suas responsabilidades, todos os grupos parlamentares que poderão acompanhar a vossa petição com iniciativas legislativas. A vossa petição chama-nos a atenção para o facto de dever existir uma progressão automática ou extraordinária para os psicólogos do Serviço Nacional de Saúde, sendo que na carreira de técnico superior de saúde, especificamente,
no ramo da psicologia clínica, acaba por ser um pouco difícil caracterizar com exatidão quantos profissionais é que estamos a falar, porque na vossa petição falam em 917 psicólogos, sendo que apenas 587 é que estavam na carreira técnica superior. Agora a senhora deputada do Partido Socialista fala num número muito mais abrangente. Isto porquê? Porque desde 2015 que foi aprovada nesta Assembleia uma lei que determinava ao Ministério da Saúde, mais concretamente à CSS, para fazer uma coisa que se chamava o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, e há 8 anos que não é feito. E, portanto, nós muitas vezes aqui nesta Casa, tanto como oposição, mas também acredito que isto aconteça no próprio partido que suporta o Governo, às vezes andamos aqui um bocadinho com dificuldade em perceber qual é a realidade do terreno. Mas, mesmo não sabendo com absoluta profundidade quantos profissionais é que estamos a falar, há uma coisa que sabemos, é que de facto existe uma injustiça perante estes profissionais e que muitas vezes, como os senhores próprios indicam, têm dificuldade em aceder a uma carreira de técnico superior e às vezes têm mesmo que mudar de local de trabalho e até de cidade, para poder ocupar uma vaga nessa categoria superior. E, portanto, esta petição vem destacar este facto para poder aceder a esses concursos, era o que eu estava a querer dizer. E também a petição vem destacar que falta uma equidade entre psicólogos, portanto, uns estão na carreira superior e outros não têm, e que a progressão automática extraordinária será absolutamente necessária para que os anos de serviço sejam consignados aos profissionais que não receberam o vencimento correspondente à categoria superior. Eu acho que este assunto dos profissionais de saúde deve também ser olhado com o enquadramento daquilo que é a saúde mental em Portugal. E não podemos esquecer que Portugal é o segundo país da Europa com a prevalência mais elevada de doença do foro psicológico, que em 2021 26,6% da população com 16 ou mais anos referiu o efeito negativo da pandemia Covid-19 sobre a saúde mental e que a pandemia foi de facto um trambolim para darmos a importância à saúde mental e que motivou até este Governo a querer fazer uma nova lei de bases da saúde mental. Pena é que a vossa ordem, a ordem dos psicólogos, tenha enviado a esta Casa muitos contributos para que fossem incluídos nesta lei da saúde mental e o grupo parlamentar do PS não tenha sido sensível a esses contributos da ordem dos psicólogos, mas aliás não foi da ordem dos psicólogos, não se sintam mal, porque também foi para o Conselho Superior da Magistratura, foi para a Ordem dos Médicos, foi para o Colégio de Especialidade dos Psiquiatras, portanto, houve uma enorme sensibilidade para assumir esses contributos da várias sociedade civil e, portanto, vamos ver se, de facto, esta nova lei de saúde mental vai ser só uma coisa muito bem escrita no papel ou se vai ter, de facto, impacto nos portugueses. Porque o que nós sabemos é que, neste momento, existem 700 mil portugueses com sintomas depressivos, que em 2021, que são o último número que temos disponível, existiram 928 mortes por suicídio e, portanto, em média 77 mortes por mês, 2,5 pessoas e meia por dia se suicidam em Portugal e isto é algo que nos devia preocupar a todos muito. Em 2022, também a perda de produtividade relacionada com o problema de foro mental custou, estimativamente, 5,3 mil milhões de euros às empresas portuguesas. 5,3 mil milhões de euros, o que representa um crescimento superior a 3% face ao ano anterior. Este alerta é-nos dado pelo relatório do custo de stress e dos problemas de saúde psicológica no trabalho em Portugal, pela vossa ordem, pela ordem dos psicólogos. Esta questão, portanto, é uma questão de consciência e não permite ainda dar o salto para ações concretas e preventivas, nomeadamente a prevalência de apoios psicológicos em idades precoces. Nas escolas portuguesas, por exemplo, nós vemos uma enorme falta de recursos humanos em psicólogos e os que há estão absolutamente e completamente dedicados à orientação escolar, à orientação profissional e não estão dedicados à psicologia clínica, como deveria existir também nas escolas. Portanto, existe uma enorme falta de recursos humanos, o número de especialistas no sistema público é marcadamente reduzido, tendo em consideração que o número recomendado é de 20 profissionais por cada 100 mil habitantes e em Portugal tem apenas uma média de 9,6. De uma recomendação de 20 psicólogos para cada 100 mil habitantes, em Portugal temos 9,6. Existem infinitas listas de espera, ou seja, os portugueses têm que aguardar 3, 4 meses por uma marcação por um profissional da área no seu hospital de referência. Mais de 130 crianças esperam em 2022 por uma consulta de pedopsiquiatria quase 6 meses
e as crianças em acolhimento, que a maioria precisa, obviamente, de apoio psicológico e 25% precisa de medicação, também não têm acesso à psicologia. E só para dar um exemplo prático, no maior hospital, num dos maiores hospitais de Portugal, em Santa Maria, a consulta de distúrbios da alimentação, portanto, uma jovem ou um jovem de 14, 15, 16 anos que tenha um distúrbio da alimentação, seja bulimia, seja anorexia, espera 3 meses por uma consulta em psicologia de despiste e depois tem que esperar mais 4 meses para, se de facto esse despiste for positivo, para poder fazer a sua terapia. Portanto, neste novo enquadramento, queria acabar por vos deixar algumas questões concretas, que são as seguintes. Perante um Serviço Nacional de Saúde depauperado de profissionais e que não garante os cuidados em saúde mental atempados, como poderão os psicólogos fazer parte ativa da melhoria global da saúde da população? Será pela via da sua prática particular? E em qual é a opinião acolhida nos profissionais psicólogos sobre a nova lei de saúde mental? Será mais uma lei com poucas ou nenhumas repercussões práticas? Entendem ser urgente investir mais em psicologia nas escolas ou deve manter-se unicamente um serviço de aferição de aptidões profissionais? Sobre especificamente as vossas carreiras, tem existido abertura para a discussão com a tutela sobre as reivindicações ora apresentadas e se as respostas têm sido dadas? Quais são os principais impactos financeiros enfrentados pelos psicólogos devido à falta de progressão na carreira? Qual é a perspectiva de progressão na carreira para os psicólogos do SNS, de acordo com o despacho de 2021? Em média, quantos anos demoram a chegar a meio da carreira? Nem digo ao fim da carreira, mas a meio da carreira. Muito obrigado. Bem, o Sr. Deputado Frazão ultrapassou largamente o tempo, mas vamos permitir então que deem as respostas. Em relação às perguntas do Sr. Deputado, uma primeira, não registrei, a segunda, houve aqui alguma dificuldade, teve a ver com a opinião sobre a nova lei da saúde mental. Depois, se tem existido abertura da tutela face às vossas reivindicações. Por outro lado, as perspectivas de evolução na carreira, isso pode, impacto financeiro, isso se tem alguma quantificação do tempo que, em média, chegam a meio da carreira, pelo menos o tempo que demoram a chegar a meio da carreira. Penso que foi basicamente isto. E, portanto, dava a palavra novamente à Sra. Doutora para as respostas que considerar como convenientes. Então, a primeira pergunta, se eu percebi bem, da Sra. Deputada do PS, da Sofia Andrade, tinha a ver com o modelo concursal utilizado para a contratação dos profissionais, não é? Foi este e que soluções propunhamos. Podes depois acrescentar, se quiseres. Eu acho que algumas das propostas que algumas das sugestões que propomos estão contempladas nas recomendações do documento que apresentámos, não é? Eu acho que para criar aqui e acabarmos com as injustiças, eu vou partir de um ponto de partida. É óbvio que os profissionais no Sistema Nacional de Saúde, os psicólogos clínicos, são manifestamente insuficientes e já nem vou pegar nos rácios, não é? De todo. Por tudo aquilo que foi dito, por aumento da gravidade da doença, por nós sermos o segundo país com maior incidência de problemas de saúde mental e se calhar também aquele que mais medicamentos consumimos, não tenho aqui a estatística a nível de benzodiazepinas, se não é no máximo, estamos para lá. Prontos, portanto, eu acho que, obviamente, os psicólogos demonstraram ao longo destes anos a importância do trabalho de articulação em equipe, porque na doença mental nós aqui não trabalhamos sozinhos, trabalhamos em articulação com a psiquiatria e com a pedopsiquiatria, mas também a nível dos cuidados de saúde primários, não é? Que podemos fazer todo um trabalho, e foi falado, penso que foi pela senhora deputada do PSD, da importância da promoção da saúde e da prevenção. Portanto, temos aqui 2 níveis de intervenção e temos aqui, se calhar, 2 níveis de atividade de psicólogos que trabalham
a nível hospitalar e a nível dos cuidados de saúde primários. Eu as soluções acho que estão aqui alguma. Eu acho que primeiro é tentar repor aqui alguma justiça e peço-vos ajuda se não estiverem de acordo, através deste levantamento de onde é que nós estamos neste número de psicólogos que estão na carreira técnica de superiores de saúde e depois, obviamente, poderem ser abertos e contemplados a concursos mais céleres, seguramente, não é? Que não levem o tempo, não é? Com as exigências todas, para que, prevendo a qualidade que nós temos da carreira dos psicólogos clínicos nos cuidados no Sistema Nacional de Saúde, se mantenha. Com o estágio da carreira, eu aqui, os meus colegas poderão com certeza falar. A Isabel Passo. Prontos. Em relação a sugestões, propostas, eu acho que é muito, é abrir concursos e repor com as assimetrias. E acho que respondi também, não é, no fundo, acabarmos com as assimetrias. Não sei se respondi, Sra. Deputada. Sim. Quando questionava isto, ia também pela uma coisa que também já tinham solicitado, que era a existência de uma. Bom, então, bom dia a todos. É assim, relativamente aqui à sua intervenção particular, doutora Sofia, e relativamente a esta situação do número de psicólogos que efetivamente existem no SNS, que concordamos que é cerca de 1000, depois na carreira o tal número que são os tais 300 e qualquer coisa, não é? Sendo menos de 200 em cuidados de saúde primários, e, efetivamente, relativamente àquele concurso que referiu, porque neste momento o acesso dos psicólogos à carreira de técnico superior de saúde, que é aquilo que nós todos que estamos aqui somos, faz-se porque é a legislação que existente que assim o determina, através de um concurso para acesso a essa carreira, que implica a realização de um estágio de 3 anos, que é mais ou menos equivalente ao internato médico, e foi, efetivamente, este concurso de que todos falam, e foi muito mediático, dos 40 psicólogos, e eu estava nesse júri, daí, pronto, também estar a falar eu no tema. Esse concurso abriu em 2018, e não sei se têm ideia ou não, mas nós fomos extremamente pressionados pelo tempo que decorreu para a conclusão desse concurso, que efetivamente demorou cerca de 4 anos até se resolver, e esses estagiários iniciaram agora em abril os seus estágios, portanto, desde 2018, só tiveram início agora em abril deste ano. A questão é que isso não são mais 40 psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Isso são 40 profissionais que estão a realizar um estágio para a obtenção do grau de especialista, para posteriormente abrir um novo concurso, onde eles efetivamente entrarão na base da carreira. Portanto, estarmos a dizer que entraram mais 40 psicólogos é uma coisa, bom, é melhor não caracterizar, mas não é verdade. Está bem? Portanto, não entraram mais 40 psicólogos para os cuidados de saúde primários, entraram 40 profissionais que estão a realizar um estágio e que eventualmente poderão vir a ser integrados na carreira. Pronto. Portanto, em relação ao procedimento concursal, foi explicitado a várias entidades, não sei agora enumerá-las, antes de se iniciar este procedimento, do facto de que este concurso iria ser muito moroso e demorado. Porquê? Porque na legislação obriga a que todos os candidatos sejam sujeitos a uma avaliação curricular e, posteriormente, a uma entrevista, ainda que a sua avaliação curricular seja de 3 valores, por exemplo, todos tiveram que ser entrevistados. E agora, mais um outro número já agora, é que nós tivemos 4 anos a fazer isto porque, efetivamente, há muita gente a querer trabalhar e há muitos psicólogos. Nós tivemos mais de 3.000 candidatos. Se vocês tentarem fazer as contas e perceberem o que é que foi analisar currículos de 3.000 pessoas e documentação de 3.000 pessoas e entrevistá-las a todas, não é?
perceberão, com uma pandemia pelo meio, em que nós efetivamente só interrompemos durante 2 meses porque foi obrigatório e imediatamente passámos este procedimento para entrevistas online, porque é que este concurso demorou este tempo todo. Agora, isto foi explicitado às várias entidades que deveria ter sido feita uma alteração legislativa que permitisse, por exemplo, não termos que entrevistar 3.000 pessoas quando uma grande parte delas ficava logo pelo caminho por força da fórmula da classificação final, não é? Pela parte da avaliação curricular e, efetivamente, isso não foi possível. Portanto, agora, não entraram 40 psicólogos, isso não é verdade, as pessoas continuam a dizer isso. Nós fizemos o nosso melhor, mas isso também não interessa para aqui. Agora, isto realmente não é forma e não faz qualquer sentido continuarmos a abrir concursos para o ingresso e a obtenção do grau de especialista sem se fazer esta alteração prévia de procedimentos durante o concurso, não é? Porque isto não é viável. E, de facto, há muitos psicólogos a quererem trabalhar, não é? Portanto, 3.000 e tal candidataram-se e, efetivamente, 40 irão agora iniciar o seu estágio. Já iniciaram em abril. Pronto. Portanto, é isto. Tem que se fazer alterações, obviamente. Claro que não era necessário este procedimento, não é? E noutras profissões ligadas à saúde não é assim que a coisa se faz. Agora, mais uma coisinha só, que eu acho que se calhar estou-me a estender muito, é de facto nós termos um bocadinho esta noção dos rácios e a doutora, a doutora Inês falou nesse rácio de 1 para 10.000 em vez de 1 para 5.000, mas o que eu queria aqui frisar, nós somos dos cuidados de saúde primários, todos nós que estamos aqui. E a nível de cuidados de saúde primários nós temos um papel muito importante que é na intervenção imediata, numa fase antes de se agravarem determinadas situações, ou então naquelas respostas que efetivamente têm que ser dadas de imediato, rapidamente, não propriamente doença mental, não propriamente, não é? Por exemplo, não propriamente nós vamos intervir numa pessoa que está em risco de suicídio, porque essa pessoa precisa de uma intervenção da psiquiatria e de um segundo nível, mas depois, quando a pessoa se suicida, nós temos a família toda no centro de saúde a precisar de nós. Okay? Não é uma pessoa, são os filhos, é a família toda. E, portanto, está-nos a acontecer isto a toda a hora. As referenciações quadriplicaram depois da pandemia e, portanto, nós somos manifestamente muito insuficientes. E a nossa resposta acaba por ser... Nós fazemos, penso eu, o nosso melhor e vestimos esta camisola, mas a nossa resposta acabamos por diminuir a qualidade da nossa intervenção, porque, efetivamente, temos uma grande pressão de novas referenciações às quais não conseguimos responder. E o nosso rácio em cuidados de saúde primários não é 1 para 10.000. Varia entre 1 para 20, 25.000 e 1 para 50, 60.000. 120.000. Pronto, depois temos outros casos. Portanto, nós temos que perceber que esse 1 para 10.000 eu não percebi muito bem. Eventualmente será dos psicólogos todos que existam. Mas quem está a trabalhar nos centros de saúde, que é o nosso caso, que somos a linha da frente, nós variamos de facto entre 1 para 20 e tal mil e 1 para 100.000. Portanto, que resposta, que qualidade é que nós podemos dar às pessoas nestas circunstâncias, não é? Sendo que as pessoas que nos procuram são exatamente as mais fragilizadas, as que têm menos hipóteses, que ali o deputado também não pronto, tinha falado se a nossa resposta será a nível particular. Pois, mas a nível privado. Pois, mas a nível privado as pessoas não têm acessibilidade. Nós estamos aqui pelo Serviço Nacional de Saúde e essa camisola que nós vestimos, não é? Pronto. Desculpem se me alarguei. Não sei se algum dos senhores deputados eventualmente quer fazer alguma nota ou se alguma dos senhores... Já que colocou essa possibilidade, Sr. Coordenador, agradeço-lhe imenso e gostava de fazer uma nota. O Partido Chega também defende muito o SNS e, obviamente, que acompanhamos a vossa petição. A minha pergunta vinha no facto de nós termos entregue aqui nesta Assembleia da República uma iniciativa legislativa que se chamava genericamente cheque de saúde mental, ou seja, para as pessoas que foram referenciadas e não têm a possibilidade de aceder a um psicólogo nem nos cuidados primários nem no seu hospital de referência, por lista de espera, teriam acesso a como acontece, por exemplo, no cheque dentista, que muitos centros de saúde também não têm dentistas, e as pessoas recebem em casa um cheque dentista para poderem se deslocar a uma clínica privada. Era nesse aspecto, dizendo que a prática privada, se o SNS tivesse essa disponibilidade, poderia colmatar
de forma transitória, até existir os rácios ideais, obviamente, porque a primeira escolha será sempre o SNS, mas de forma transitória poderia obviar essa necessidade das populações. Foi essa a minha intenção. Muito obrigado. É assim, pronto, eu não posso responder, obviamente, em nome de todos os colegas, até porque isso não foi o tema e não faz parte do tema da nossa petição. Efetivamente, tendo em conta o número muito reduzido de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, esses recursos, como o cheque de dentista e outros, seriam tudo o que vier que possa, de alguma forma, aumentar a acessibilidade, poderia ter a sua utilidade. No entanto, aqui a nossa posição e aquilo que nós desejaríamos era que, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde fosse uma resposta para todos, não é? Pronto, eu se calhar então... Sim. E mais Sim, pode ser, senhora doutora Inês Maurício. Esta ideia eu estava a ouvir, e esta ideia do cheque, como disse a doutora Isabel, do cheque, tudo o que é acessibilidade é positivo, mas vamos pensar de uma maneira prática. Neste momento, imaginemos uma consulta de psicologia que tem uma lista de espera de 1 ano. Quantos destes 300 e tal que estão à espera de consulta, primeira consulta, vão ter acesso a este cheque e que não é para uma consulta ou 2 ou 3, é para um seguimento que se estende ao longo de algumas semanas, meses. Em termos de custos, não será muito mais viável nós tentarmos ultrapassar estas questões que foram frisadas pela doutora Isabel e pela doutora Maria João, ao nível, inclusive, a pergunta que pôs sobre a passagem, um concurso automático de acesso à carreira, pensar em alternativas, porque não me esqueço que quando acedi a esta carreira não foi com estágio e com concurso. Foi feita uma avaliação curricular do nosso trabalho desenvolvido previamente e fizemos e foi-nos validado entrar na carreira, aqui há mais de 30 anos. Haviam muitos psicólogos a trabalhar na carreira geral, que passaram para a carreira de técnicos superiores de saúde, que foi o meu caso, o processo de equiparação, não estava a lembrar-me do nome. Portanto, será este o momento também de haverem medidas excepcionais, dado que a situação está no pré-caos? É que estamos todos a falar do nosso ponto de vista pessoal, mas isto vai para além da nossa questão pessoal, das vossas perguntas, entendi isso também. Vai para além porque a questão da saúde mental é uma questão complexa, como os colegas também disseram, não passa só pelo acompanhamento assistencial em consulta, é todo o trabalho que fazemos nas escolas, nas equipas de prevenção da violência contra crianças e jovens, contra adultos, contra profissionais. Tudo isto é trabalho que compete aos psicólogos no Sistema Nacional de Saúde. Há que pensar mesmo em alternativas. Agora, puseram-nos a questão aqui. Se calhar valia a pena estudar melhor e não dizer só, nós achamos isto ou achamos aquilo. Valia a pena isto ser estudado a fundo e com seriedade, porque as perguntas são pertinentes. As nossas respostas, somos parte interessada deste processo do ponto de vista da evolução da carreira, mas também como utentes do Sistema Nacional de Saúde e do nosso encontro e do nosso... Está certo? Pronto? Porque já... Não, foi às reuniões ou às tentativas que nós fizemos à questão dos contactos. Enviámos imediatamente, já estou baralhada e já estou pressionada com o tempo. Foram feitas e temos, se for preciso, também arranjamos uma listagem dos múltiplos contactos que foram feitas. Não só para a ARS de Lisboa, na altura para o Presidente, para os vários secretários de Estado e senhores Ministros da Saúde que foram acompanhando e para a CSS. A CSS, a ARS. A ARS, por aí.
Se tivemos uma resposta escrita para o Sr. Ministro, pedimos audiências, tivemos quase para ser recebidos para a doutora Marta Temido, mas depois ela saiu, foi isto, não foi, não estou a dizer nenhum disparate. E, portanto, eu acho que é assim, eu vou utilizar porque é como eu me sinto, e agora estou a falar em termos individuais, a falta de respeito é tão grande, não é? E de reconhecimento, nenhuma resposta temos. É um bocadinho por aqui esta partilha que eu gostaria de deixar, portanto, e é um bocadinho neste sentido que gostaríamos de ver esta falta de oportunidades revista, também, tirando o facto da importância, seguramente, das escolas, vou-te responder, os psicólogos que fazem a intervenção nas escolas são educacionais e nós temos carreiras diferentes, pronto, a psicologia clínica para fazer psicologia clínica e não perdermos aqui o grande grau de especialização e de competência também com ingressos avulsos de concursos, cheques dentistas, já lhe foi respondido, pode ser, os cheques para a saúde mental, mas profissionais é que nós vamos, não é? Está bem? Mais valia estar, às vezes, no Sistema Nacional de Saúde, é a articulação com o hospital, é conhecermos a família, é podermos fazer uma intervenção muito mais integrada, muito mais sistémica, como foi dito aqui, por exemplo, no caso de um luto, de um suicídio, que todos os dias nos batem à porta pedidos neste sentido, ou de doença crónica, da mãe com o cancro, do pai com o cancro, em cuidados paliativos. Peço desculpa. Então, da minha parte, queria agradecer o facto de terem vindo, agradecer também o facto de terem trazido um conjunto de propostas e de sugestões, porque a partir dessas propostas e sugestões será muito mais fácil aos diversos grupos parlamentares, mesmo a quem não esteve presente, porque não pôde, fazer eventualmente ou tomar determinadas iniciativas. Friso, sobretudo, aquela primeira proposta logo que é fazer, no fundo, a inventariação, a seriação do que existe, que eu acho que é de facto fundamental, e muitas vezes são tomadas decisões sem existir uma prévia quantificação e avaliação dos recursos que existem, e só com essa avaliação é que é possível gerir melhor, porque sem isso qualquer gestão pode-se, no fundo, reduzir a tomar as decisões pontuais que depois não são as melhores. Ficou aqui patente que todos os senhores deputados têm um grande apreço pelo trabalho que é feito pelos psicólogos em Portugal, bem como pela importância que os mesmos têm, no caso concreto, para o Serviço Nacional de Saúde. E não basta falar e fazer bons discursos sobre o Serviço Nacional de Saúde e a sua importância, se depois as atitudes não vão ou não estão em sintonia com a defesa desse mesmo Serviço Nacional de Saúde. E, por conseguinte, existem matérias que são extremamente importantes e que apontam para uma perspectiva mais curativa, mas quando falamos da prevenção, ela é de facto fundamental. E quando falamos da prevenção ao nível da saúde em Portugal, sem dúvida nenhuma que os psicólogos têm aqui um papel excepcional, isto é fundamental. Portanto, por outro lado, em termos de carreiras, é questionável, penso eu, que como é que alguém que tem por função motivar as pessoas, fazer um discurso extremamente positivo para as pessoas, ajudá-las, sente no seu íntimo uma grande revolta, porque, em média, continua após muitos anos a ganhar os 1.200 euros. É de facto algo que é um bocado difícil, ou seja, eu no início brinquei, quando disse, então os senhores são psicólogos, portanto sabem controlar os instintos, mas nós somos humanos e cada um de vós é humano. Por isso, da minha parte, meu agradecimento por estarem aqui, meu agradecimento pelo trabalho que fazem e espero que na sequência desta audição possam surgir, se não for neste momento, mas depois quando retomarem os trabalhos, iniciativas que vos possam ajudar. Muito obrigada. Tantas perguntas foi em relação a uma questão que pôs, que foi se os nossos colegas estariam-se a nível nacional com esta possibilidade da progressão automática dos 14. Eu acho que só podem estar, não é? Porque quando nós, nesta altura, estamos, e os 10, que já somos 10, 4 já se reformaram, a concorrer a um concurso que abriu em dezembro.
para uma vaga, mas como vieram, entretanto, colegas atrás, não é? Estou a falar só da ARS de Lisboa, embora a vaga seja a nível nacional. Portanto, só de Lisboa nós estamos a concorrer 30, os 10, que já lá deviam estar como assessores, mais os 20 que vêm, e depois a nível... Portanto, eu acho que nós estamos todos de acordo que só acabando criando aqui uma seriação e criando procedimentos muito específicos é que nós conseguimos acabar com esta falta de oportunidade e igualdade. Era importante responder.